Nós vivemos numa sociedade cada vez mais fragmentada, dividida, setorizada. Nós percebemos essa fragmentação muito visível na medicina e também quando nós vamos ao shopping. Nós temos lojas especializadas só na venda de meias, só de chinelos. Na igreja também tem acontecido o mesmo. Temos um risco com essa fragmentação, criar igrejas dentro da igreja. Mas, por outro lado, precisamos atentar para o fato de que vários setores da igreja precisam de atenção especial. Todos os departamentos ou ministérios precisam de uma atenção especial. A bela história de Davi, que era um jovem que fazia diferença em seu tempo, nos serve para refletirmos sobre esse tema. Igreja, você faz parte dela? Primeiro, eu gostaria de olhar o adolescente na perspectiva da igreja a partir da visão do rei Saul. E eu quero convidar você então a ler o versículo 33. À primeira vista, a igreja, assim como Saul, ela não percebe o potencial do adolescente. Em 1 Samuel, capítulo 16, no verso 17 até o 23, Saul só enxergava Davi como um instrumentista. Precisamos olhar a igreja como um corpo. Somos os membros da igreja. Cada membro tem seu valor, tem o seu potencial, tem a sua importância. Isso inclui o adolescente, isso inclui o jovem. Por não perceber o valor do adolescente e do jovem na igreja, muitas igrejas não têm investido pesado nestes ministérios ou nestas vidas. Saul falava a verdade, mas não estava disposto a investir naquele menino. De que maneira que nós podemos investir no adolescente? Podemos investir, primeiro, valorizando esta galera, os adolescentes de nossa igreja. Podemos investir também deslocando um pastor ou colocando alguém capacitado para trabalhar especificamente com eles, falando a sua linguagem, enxergando o seu mundo. E por fim, podemos discipular esses adolescentes e equipá-los para que eles possam ocupar também tarefas dentro da vida da igreja. Saul, ele ouve no verso 34 ao verso 37 e acredita nas experiências de Davi com Deus. Ele ouviu aquele adolescente ainda, Davi, contando as suas experiências com Deus. E Saul com certeza acreditou ao ponto de deixá-lo ir lutar. O perigo é quando a igreja já não acredita que os adolescentes têm experiências com Deus. É quando a igreja não permite que os adolescentes façam parte das atividades da própria igreja. E é interessante que a partir do verso 37, 38 e 39, Saul ouve e acredita. Mas Saul faz algo, ele oferece um espaço para aquele adolescente, com muitas restrições. Ele tenta colocar no adolescente as suas regras, a sua própria vestimenta, para que aquele adolescente pudesse agir a partir do conhecimento que ele, Saul, possuía. Mas o interessante é que ele oferece um pequeno espaço. Tinha que ser segundo as suas regras, normas, conforme a sua tradição. Ele tinha que vestir sua armadura. E esse é o grande problema que muitas vezes as igrejas não percebem. Muitas vezes elas dão um passo de permitir que o adolescente faça parte da sua história, faça parte do seu trabalho, se manifeste como membro do corpo, só que coloca no adolescente uma armadura, uma veste, com a sua tradição, com as suas normas,
que os impedem de poderem lutar e agir com naturalidade. Saul não percebeu as habilidades naturais do jovem Davi. Embora ele tenha ouvido as experiências daquele adolescente com Deus, mesmo assim, ele quis equipar aquele adolescente e não permitiu que Deus equipasse aquele adolescente para a tarefa que tinha de ser feita. Ele quis padronizar aquele adolescente e colocá-lo da mesma maneira que o seu exército. E eu não estou falando aqui de não ter limites para os adolescentes, mas eu estou falando do excesso do limite, não permitindo que eles ajam com uma naturalidade. Saul disse: pode, mas com as nossas armas. E precisamos compreender que às vezes Deus vai usar esses adolescentes de uma maneira que foge ao nosso conhecimento, à nossa tradição. É preciso permitir que eles caminhem debaixo, sim, da investidura, da autoridade de Deus. O segundo fator que eu gostaria de destacar é o papel do adolescente na igreja, na perspectiva agora de Davi. A primeira coisa que eu queria dizer é que é preciso viver na condução do Espírito Santo. Se a gente ler 1 Samuel 16, verso 11 ao 13, depois você ler 1 Samuel 17, do verso 26 e o verso 36, nós vamos perceber que Davi tinha compromisso com Deus. É preciso viver cheio do Espírito Santo. É preciso viver em íntima comunhão com o Senhor. É preciso buscar sempre novas experiências com Deus. É preciso que o adolescente seja cheio do Espírito Santo, que busque Deus com intensidade. Davi era um adolescente que buscava com intensidade. E é por isso que Deus o chamou já na sua adolescência e o levou a experimentar o extraordinário. É preciso, em segundo lugar, viver na dimensão do amor, do serviço. É isso que nós percebemos naquele adolescente chamado Davi, em 1 Samuel 16, no verso 11, em 1 Samuel 17, no verso 32. Aquele adolescente não podia ir à guerra, porque ele ainda não era jovem, não tinha ainda idade suficiente para ir para a guerra. Mas ele já estava pronto para servir da forma que ele pudesse servir. Sabe, Deus ama o adolescente. Deus ama o jovem. Deus ama as crianças. Deus ama todas as faixas etárias. E no corpo de Cristo há espaço para todos. E todos nós somos chamados para servir. Como? Talvez os adolescentes poderiam ser diáconos mirins, ajudar na faxina, distribuição de folheto, ou ainda em outras coisas que nós sequer conhecemos e pensamos. Mas precisamos deixar que eles também possam viver a dimensão do amor e do serviço. Davi foi obediente àquilo que Deus colocou em seu coração e foi servir o rei. O adolescente precisa viver a dimensão do amor e do serviço, junto com toda a igreja. Terceiro lugar que eu queria dizer é que é preciso viver na dimensão da responsabilidade. Dentro do papel do adolescente na igreja, através da perspectiva de Davi, nós percebemos que há responsabilidade. 1 Samuel 17, do verso 20 e 22, nós encontramos aquele adolescente Davi responsável. Davi vai até o fim. Ele começa algo e termina. Ele demonstra firmeza, perseverança. Precisamos nos engajar na obra do Senhor, assim como Davi, com responsabilidade. Ainda falando do papel do adolescente na igreja, na perspectiva de Davi, eu quero dizer ainda que é preciso viver na dimensão de que fazemos parte do corpo de Cristo. Isto é, o adolescente precisa viver nessa dimensão de que ele faz parte do corpo de Cristo. Os adultos da igreja precisam entender que os adolescentes fazem parte do corpo de Cristo. Que os problemas da igreja, o adolescente precisa olhar e entender que são os problemas dele também. Os desafios que a igreja possui também são seus desafios. Quando aquele adolescente ouviu um gigante afrontando o seu Deus e o seu povo,
Ele se incomodou com aquilo. Por quê? Porque ele se sentia parte daquele povo. O problema de ordem nacional tinha a ver com ele também. Não importa quem destruiu, nós vamos construir. É nosso problema. O adolescente precisa entender isso. Eu sou parte disto e eu também sou parte dessa solução. A dimensão da integração no corpo de Cristo, a igreja, ela é espiritual. Ou seja, o Espírito Santo é que nos une ao corpo. E isso acontece com todo aquele que crê em Cristo. Isso acontece com o adolescente, ele se torna um. E eu ainda queria destacar algo ainda. Olhando pela perspectiva do adolescente Davi. É preciso viver na dimensão de usar dons e talentos a serviço do reino de Deus. Conforme Davi o fez em 1 Samuel 17, versos 38 ao 40. O adolescente recebeu também de Deus um dom, uma capacidade para servir o reino. Podemos pensar nos ministérios da igreja que não são tão visíveis. Por não ter uma visibilidade, muitas vezes não recebe a importância devida. Em muitas igrejas. E muitas vezes lhe faltam até mesmo oportunidades dentro da igreja. Mas aos olhos de Deus, nenhum trabalho que é feito no Senhor é vão. Adolescente, todo o trabalho que você faz tem grande valor diante de Deus. Deus confia na sua capacidade. Deus confia em você, adolescente. Deus confia em você, jovem, para fazer com que a igreja continue levando o amor de Deus por toda a terra. Deus te abençoe.